FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio para a gente falar de Pittsburgh Steelers no Black Yellow Brasil Podcast, falando ao vivo, ou não tão ao vivo assim, para todo mundo, contanto que você queira falar em português. Estamos aí. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana com um pré-jogo. Agora que a gente está voltando de bye week, aquele pré-jogo vitaminado, né? Vamos passar um pouquinho mais do que só Steelers e Saints. E para isso tenho a presença do Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Danilo? Espero que todo mundo que esteja ouvindo esteja também muito bem. E temos a bye week, né? Vamos ver se era o remédio que faltava para esse time. Tem mais notícias vindo. Acho que amanhã a gente... No dia que sair o podcast, na verdade, a gente deve ter ativação do TJ Watt, que é uma grande esperança. Mas tem mais pontos, né, além do TJ Watt, para a gente falar aí do Steelers no geral e nesse confronto também contra o Saints. Perfeitamente. Então, antes da gente começar esse nosso papo, deixa aqueles recados de sempre. Continua acompanhando lá a nossa cobertura de Steelers, @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram e no Telegram. Um monte de notícias, os principais fatos, frases da semana, anúncio de episódio novo de podcast. A gente coloca a nossa agenda da semana, publicações de lives. Se você não ouviu ainda, por exemplo, o último podcast, episódio 312, que a gente conversou com o Dave Bryan, lá do Steelers Depot, está disponível no nosso site, fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil, a FN Network, que é a nossa casa aí de mais um monte de projetos de esportes americanos. Tá no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, e esse, como foi um programa em inglês, a gente deixou disponível também no nosso canal no YouTube, youtube.com/BlackYellowBR, porque o YouTube decidiu que a URL dos canais vai ter um arroba. Então, se você tá dizendo, quem sou eu para te contradizer, né? Então, entra lá que aí você tem a versão legendada, né? Nem todo mundo tá com o inglês em dia. Você pode acompanhar a nossa tradução, acompanha todos esses canais aí, recomenda para os seus amigos, e aí a FN Network tá com uma campanha mais extensa, né? Nesse mês de novembro, o desafio é apresente o programa para mais um amigo, apresente mais programas para seus amigos. A gente fazer o desafio da multiplicação de downloads dessa nossa rede. A gente quer mostrar que somos todos FNN de verdade, e por isso o desafio é: pega um outro podcast da rede FN Network e indica para um amigo teu. Por exemplo, você que já está acostumado aqui a ouvir o nosso Black Yellow BR, você é torcedor de esportes de Pittsburgh, quer acompanhar a temporada do Pittsburgh Penguins, vinha numa fase bem terrível, uma sequência de umas 7, 8 derrotas, conseguiu uma vitória ontem. Você acompanha o IgluCast, a equipe Pittsburgh Sports Brasil, Pedro, Cat, Malu, grande abraço para vocês, estão produzindo aí, acompanhando a semana de Pittsburgh. Você quer ouvir sobre o Pittsburgh Pirates, que não tá mais em temporada, a temporada do Pirates acabou em setembro, a temporada do beisebol acabou agora, comecinho de novembro, mas a cobertura continua, já rolou um especial de melhores e piores da última temporada. Teremos indicações para a off-season do Pirates. O Pirates começou a se mexer já fez uma troca pelo Jimmy Choi, primeira base do Tampa Bay Rays. Então tem muita coisa. Você que curte a NFL, o Diário NFL tá toda semana ao vivo lá na Twitch. Galera da NBA, o Nuaro tá cobrindo o basquete. Se gosta de hockey, a NHL Brasil tem o Icecast, o Tic Tac Go também tem um programa disponível na nossa rede. O Rebatida, falando aí semanalmente sobre a MLB mesmo na off-season, tá? Então tem muita opção para você. E aí, o que você acha que pode te agradar mais? Não perde nada disso, acompanha todos os conteúdos em @SomosFNN em todas as redes sociais ou somosfnn.com.br. Vamos nesse desafio? Desafio também é o que o Steelers terá nessa semana, Diego, mas antes da gente começar a falar do jogo, vamos na construção dessa semana aí. Depois de toda a bye week, a turma da NFL costuma trazer estatísticas de como está esse técnico quando ele volta da bye week. É uma semana marcante da liga porque os times vêm de descanso, né? Que é uma coisa raríssima no mundo da NFL. Pois bem, temos o histórico de Mike Tomlin, o Pittsburgh Steelers, que é o único time que ele foi head coach. Ele tá 11-4 depois de bye week. E o New Orleans Saints está vindo de um Monday Night Football, né?
A última segunda-feira eles perderam pro Baltimore Ravens no jogo da noite. Você acha que esse tipo de estatística vale de alguma coisa? Você acha que é uma coisa para ficar de olho na próxima partida? Olha, bem pouco, viu, Danilo? Porque acho que a questão da volta do TJ Watt é importante, a gente tem que ressaltar, né? Jogadores, a bye week dá esse tempo extra, né, para jogadores que estão machucados voltar. Acho que o principal ponto da bye week não é nem a questão do descanso, né, Danilo? É muito mais essa questão de você conseguir recuperar jogadores machucados, que é uma coisa que a gente sabe, né? É muito comum na NFL. Eu costumo dizer, inclusive, que o melhor time é o que consegue chegar mais intacto pro playoff sem tanta lesão assim. E o que rola agora, eu acho que assim, falando um pouco mais do recorde, né, que o Tony tem pós bye week, é difícil da gente argumentar porque assim, são circunstâncias completamente novas, né, que essa temporada está inserida. Então você tem um QB novo, você não tem mais o Big Ben, então assim, muitas dessas coisas vão ter influência. A gente está vendo que mesmo nos anos que a gente achava que o Big Ben estava cambaleando em campo, na verdade ele estava carregando o time, né? Então, agora, nessa volta, o calendário ajuda, mas ainda assim, eu acho que a gente cansou de falar em vários programas aqui da quantidade de problemas que os Steelers têm em todos os lados da bola. Então, acho que se agarrar essa mística de o Mike Tomlin tem um recorde de vitórias muito bons saindo da bye week, não é uma coisa que eu me agarraria tanto. Você falou de qualidade do calendário que os Steelers têm na sequência, né? A gente teve o que a gente chama de corredor polonês. Corredor polonês, quem não lembra, é quando você junta, na escola geralmente, você junta a turma dos dois lados, assim, alguém passa no meio e enquanto ele tá passando vai tomando porrada. Brincadeira de criança que não tem a menor noção das consequências da vida, né? Mas acontece. Bom, o Steelers teve uma sequência de Buffalo Bills, de Tampa Bay Buccaneers, esse curiosamente ele conseguiu vencer, de Miami Dolphins e o nosso último adversário foi o Philadelphia Eagles. Todos eles com boa campanha ou com bom... O Bucs enganou, né, Danilo? Porque assim, a gente ganhou deles, na outra semana eles tomaram um vareio do Panthers sem head coach. Então, assim, parecia, né, que era um adversário digno, assim, um adversário forte, mas a gente descobriu, na verdade, que é um time que tá ali perdendo as rédeas também. Pois bem, a campanha somada de todos os adversários dos Steelers na primeira metade da temporada é 43-26. Essa mesma soma para os que restam à frente, e é muito bom porque o Steelers jogou 8 e tem mais 9 para jogar, né? Tá em 33-44, que dá uma diminuída considerável. Os únicos dois adversários que o Steelers tem que tem campanha positiva até aqui são o Baltimore Ravens, que ainda vai enfrentar 2 vezes, e o Cincinnati Bengals. Curiosamente, ambos confrontos de divisão, é coisa bem pesada. Aí pela frente tem Saints, tem Falcons, tem Colts, tem Raiders, que são 4 times ou muito ruins ou que derreteram, se desmoronaram durante a temporada. Então tem umas coisas que dá pra ver aí. Tem umas vitórias, vai ter um monte de jogo que você vai dizer, pô, o Steelers precisa ganhar esse daqui se ele quiser ter alguma moral na temporada. Vaga de playoff esquece, mas ter alguma moral, dar uma respirada, assim, sair da crise na temporada não significa que ele ganhará, porque ainda é um time muito ruim. Para dar uma amenizada nesse time ruim, o Steelers fez movimentações e tem movimentações a fazer. É isso que a gente vai discutir nesse momento. Tá? 2 jogadores foram cortados nessa última semana, nessa semana que a gente está em preparação para o jogo contra o Saints. O kicker Nick Skiba, ele estava no practice squad, mas foi cortado porque o Steelers não vai precisar mais dele. Porém, o senhor Chris Boswell teve uma lesão de virilha. Falha, e ele foi mandado para Injury Reserve. Tá? Então, isso abre uma vaga no elenco principal. Além dele, Ryan Anderson, outside linebacker, foi dispensado. Ryan Anderson era um flanelinha ali para uma vaga que a gente sabe muito bem de quem é, só que o Steelers não preencheu ainda essa vaga do jeito que a gente esperava. Como o Chris Boswell machucou, o Steelers foi e contratou Matthew Wright, do practice squad do Chiefs. Quando você contrata um jogador de outro practice squad, você precisa manter ele por pelo menos 3 semanas no teu elenco principal. Na prática, sai o Boswell por pelo menos 4 semanas, entra Matthew Wright. Isso a gente não tem muito problema. A outra alteração é a saída do Ryan Anderson, que seria já para a entrada do TJ Watt, mas quem entra é Damontae Kazee, tá recuperado da Injury Reserve. A gente ainda tá aguardando o retorno de Watt. O prazo final era nessa quinta-feira para Damontae Kazee voltar, então ou o Steelers ativava ou ele ficava na Injury Reserve direto. Vamos trabalhar num conjunto completo e aí considerar a volta também de TJ Watt, porque assim, ele tá treinando desde antes do jogo contra o Eagles. Exato. E só para esclarecer, né, Danilo, o TJ Watt pode ser ativado até sábado às
6 horas, né? Então, assim, não se desesperem. Pode ser que, enquanto vocês estão ouvindo esse podcast agora, o TJ Watt já tenha sido anunciado a ativação dele, e aí eles acham outro boi de piranha que sempre tem no elenco para cortar e colocar o TJ Watt no lugar. Então, fiquem O tranquilos boi em de relação a piranha já isso. tem nome e número, inclusive. Deve ser Josh Jackson, camisa 16, cornerback, né? Ele foi adicionado naquela semana que um monte de gente precisou ser adicionado. Exato. E é um cara que a gente sabe, né? Agora, você vai falar de outra movimentação que a gente fez, dessa vez na deadline, né? Acaba que realmente o Josh Jackson foi sem espaço. Eu até que gostei dele, sabe? Tipo assim, para um jogador que você não tem expectativa nenhuma, eu até achei que no jogo contra Tampa Bay ele fez um trabalho até decente, mas é bem provável que seja ele mesmo cortado. Sim. A gente precisou, a movimentação foi a troca pelo William Jackson, o terceiro, né? Então você tem, em resumo, um monte de substituições. Você saiu com Chase Claypool e entra William Jackson. Você deve sair Josh Jackson para a entrada de TJ Watt. Sai o Chris Boswell para a entrada do Matthew Wright. E sai o Ryan Anderson para a entrada do Damontae Kazee. Kazee e Watt já fazem uma boa diferença. É de esperar que, por exemplo, você não precise acionar os Quincy Wilson ou acionar menos o Trey Norwood. TJ Watt faz uma diferença absurda, não tem nem o que comparar, né, Diego? Não mesmo, e assim, eu acho que essa ativação da Monte Casey é muito boa para o time, sabe? Você ter um pouco mais de rotação nessa parte de safety. Embora eu venha gostando da temporada que o Trey Nord está fazendo, eu quero muito ver o que o Casey tem para mostrar. A gente tem o Terrell Edmonds na posição, que acho que é um dos poucos jogadores, na minha concepção, que está se salvando dessa temporada. Acho que está tá superando muito a expectativa que a gente tinha em cima dele, né? E vamos ver, eu acho que a melhora do caso, eu quero ver o jogador. Sinceramente, Danilo, não lembro muito de cabeça dele jogando, até porque jogou, acho que foi no Cowboys, né, que eu lembro da última passagem dele, então não lembro muito, mas o TJ Watt não tem o que falar, né, foi o jogador defensivo do ano, o ano passado, e com certeza, né, um cara que a gente sabe que quando ele entra, ele sempre dá o 100% dele, e ele é um facilitador também, né, além de ele ser um playmaker, ele é um cara que ele facilita para o Highsmith, ele facilita para o Hayward e para a secundária também, porque ele está sempre pressionando o quarterback. Então, assim, a tendência é que, assim, a defesa dos Steelers eu já acho que já estava começando a mostrar sinais de melhora. Não sei se você tem a mesma concepção, Danilo, em alguns aspectos. Assim, eu fico com a opinião do Alex Kozora, lá do Steelers Depot. Que é assim, primeiro, você tem TJ Watt, você automaticamente começa a atrair marcação dupla, às vezes marcação tripla. E para um jogador de linha defensiva, para um pass rusher em geral, interno ou externo, o mano a mano é o confronto que ele tá querendo. Exato. O ideal é não ter ninguém na frente dele, né? Ele vai direto pro quarterback. Mas o que o cara deseja é o mano a mano, e aí ele se prova naquele duelo ali contra o cara. Às vezes ele ganha e passa o resto do dia infernizando o cara. Vou ficar aqui em cima de você o dia inteiro e tal. Quando você não tem TJ Watt, aí o Steelers tentou todas as alternativas possíveis pra time. Todas, literal. Mas só faltava o Mike Tomlin que tá fazendo pass rush ali. O termo que Kozora usou na análise é perfeito. Ele joga Steelers threw everything to the wall. Jogou tudo na parede para ver se alguma coisa colava e ficava. Sim. Você testa macarrão, uma galera. Você pega um macarrãozinho, tira da panela, joga na parede para não grudar. A gente viu o Spillane, né, Danilo, se alinhando como outside linebacker. Pô, pelo amor de Deus. Sim, não tem condições. E como a base da defesa dos Steelers, o núcleo principal, o princípio, a regra moral que rege esse time é pressione o quarterback. Se você conseguir pressionar o quarterback, ele vai tomar decisões piores, vai fazer passes piores, vai fazer passes mais apressados, vai fazer leituras piores, e isso vai te ajudar na secundária. É sempre esse o princípio que o Steelers trabalha desde que Mike Tomlin assumiu, e essa é a defesa de Mike Tomlin. A gente já viu N provas disso. Tá? Coordenadores desde que o Watt assumiu, né? Desde que o Watt entrou, a gente sempre é o time com maior quantidade de sacks na liga. Esse ano não vai ser, porque, né, perdemos aí um bom tempo do TJ Watt jogando e, consequentemente, o número de sacks dele. Mas a gente sabe que o time dá para falar, tem uma estatística para falar muito disso, né? O Steelers não é questão que é um time que manda muita blitz, mas é um time que pressiona muito o quarterback por conta de ter ali um jogador da qualidade do TJ Watt.
Isso, ele já foi até um time especializado em blitz, com Keith Butler, com Dick LeBeau, a Fire Blitz Scheme, né? Você coloca um monte de gente ali na linha defensiva e manda jogadores diferentes. O Steelers foi muito especialista em blitz meio atrasada com jogador secundária. Mike Hilton era um monstro nisso. Não foi à toa que ele ganhou contrato no Cincinnati Bengals, mas esse Steelers não. A base desse time é você ter caras muito fortes, muito especialistas em pressão ali na tua linha defensiva e em geral eles resolvem. De vez em quando você manda algum jogador diferente em pressão, você manda um Minka, você manda um Devin Bush, você manda um Miles Jack vindo ali pelo meio, Terrell Edmonds, mas regra geral é 4 a linha pressionando. defensiva é que resolve. São 4 na pressão, são 5 na verdade, pressão, né? São 5, você vai ter o... Varia. Várias porque formações tem de snaps que, por exemplo, até o cinco. Watch às vezes recua, né? Tem isso. muita formação que o Steelers tira o nose tackle e fica com 2 outside linebackers e 2 DE pelo meio. Então, regra geral, é isso daí. O Steelers não é tão fixado no 3-4 como ele... Mas é um pacotezinho, esse pacote que o Steelers manda de pressão é um pacotezinho bem padrão dessa defesa 3-4 que a gente joga, né? Então, não é nada revolucionário, é tudo mais uma questão mesmo de ter uma pressão bem grande por parte do TJ Watt. E com o Watt de volta, mesmo que com snaps limitados, o Terry Wilson falou em limitar ele a coisa de 60, ter menos de 60 snaps, por exemplo, que já dá quase uma partida inteira, 60 snaps de defesa, se você parar para prestar atenção. Se o ataque ajudar, é 60. E o Saints não é um time como o Eagles, ou como o Dolphins, ou como o Bills, que costuma resolver as coisas em campanhas curtas também. Depois a gente até fala dele. A Cosora fez a análise e o Steelers usou mais de 20 variações de personnel, de alinhamento, coisas diferentes. Pode simplificar muito para a tua defesa e deixar os caras fazerem o que eles são especialistas em fazer. Isso ajuda imensamente no mental dos caras. Você vai diminuir a utilização de jogadores como Malik Reed. Teve um sack na última partida, mas... Malik Reed é um ponto que Ricardo, que é um cara que eu considero muito otimista, sempre tenta ver o lado positivo. Ricardo vai no Twitter e chama o cara de inepto, pô. Malik Reed, o inepto. Não tem como. Não, mas ele é assim, eu concordo 100% com o Ricardo, porque não tinha nada, cara. Parecia que ele tava, sei lá, fazendo carinho no tackle dos caras, pô. Desculpa, assim. Eu vi o Highsmith do outro lado, eu sei que, por exemplo, se pegar aqui a galera daquela, por exemplo, o Caio não quer ver o Highsmith nem pintado de ouro, mas eu vejo o Highsmith tentando, tem ali um arsenalzinho de movimentos para fazer o pass rush. O Malik Reed não tem nada, cara. O Malik Reed tá lá fazendo carinho no tackle dos caras. É complicado de defender um jogador assim. Então, assim, em resumo, um retorno de TJ Watt pode não garantir jogos pro Steelers, embora TJ Watt tem um apelido também dado por Ricardo, que é fantástico. Watt é um closer. Closer, por exemplo, no beisebol, é o cara que você coloca na última entrada só, você tá precisando eliminar 3 para garantir a tua vitória, e ele tem uma combinação de arremessozinhos que vai atrair o rebatedor para errar a rebatida, você fecha o jogo sem grandes problemas. E quando o cara vai criando essa fama, ele vai meio entrando na cabeça do rebatedor, ele vai aterrorizando os rebatedores. Mariano Rivera, closer do Yankees, pô, ele é o único cara no Hall da Fama que foi unânime na história da MLB. Ele era um closer, basicamente. Ele entrava, a musiquinha dele tocava no Yankee Stadium, os caras já entravam pra base se cagando de medo, porque não ia conseguir, e ele levava jogos. E o Yankees ganhou títulos graças a ele. TJ Watt é um closer pros Steelers. Ele não só aparece no meio do segundo quarto, no começo do terceiro, que as coisas estão se habituando ali, ele faz sack que o time em tentativa de quarta descida do time adversário, que os caras já estão na red zone, e se o Steelers tomar o touchdown, acabou o jogo, ele pega um sack no cara ali. O time tá na boca do perigo, ele faz o cara perder umas 20 jardas na jogada, ele força um fumble, ele desvia um passe que era certeiro, era mortal. Então esse tipo de mentalidade, esse tipo de nível de jogador tava faltando pros Steelers, e mesmo que as vitórias não venham, a gente pode ter, como o Dave disse no nosso último episódio, ter jogos mais apertados, pelo menos. Você diminui a quantidade de pontos sofridos e ajuda esse ataque pedestre a ter umas
uma chance melhor de trazer o jogo, né? Exatamente, né, Danilo? Porque você falou bastante do TJ Watt e, assim, eu vejo que essa confiança, ela transparece bastante pro Steelers, né? Pegando contextos em que o TJ Watt está saudável, de até num 2-minute drill, né, do time... Drill não, 2-minute warning, né, do adversário. Às vezes a gente jogar a bola de volta, não arriscar uma quarta descida curta. Por quê? Porque a gente tem confiança na defesa, mas de onde vem essa confiança na defesa? Muito desse fator, né, do TJ Watt ser closer, de você saber que, beleza, os caras vão ter 2 minutos para levar a bola, a gente tem um TD de diferença, mas os caras não vão fazer esse TD porque o TJ Watt vai achar bagunça ali, vai fazer um sec, vai fazer alguma coisa que vai estragar completamente a campanha ofensiva do time, forçar uma quarta descida longa, alguma coisa do gênero que vai facilitar demais o trabalho do Steelers de simplesmente depois receber a bola, ajoelhar e fechou a conta. É isso. Então você tem muito boas possibilidades. Coisas boas costumam acontecer quando você tem seus melhores jogadores fazendo o que eles fazem de melhor. E se você tem TJ Watt pedindo para ele ir para pressão, é uma vantagem absurda que você pode ter. Então é isso. TJ Watt deve ser acionado. Eu ficaria muito surpreso se o Steelers não acionar ele. Damontae Kazee volta, a gente comentou aqui, melhora a rotação na secundária, faz mais pacote com 3 safeties, pega de vez em quando Trey Norwood, em vez de ser um terceiro safety em dime, vira um níquel, por exemplo. Você começa a poder variar mais as coisas. Kazee, ele teve, na pré-temporada pelo menos, ele fez de tudo. Ele era o substituto de Minkah, porque não tinha por que colocar Minkah Fitzpatrick em jogo de pré-temporada, então ele cobria fundo do campo em várias jogadas, ele vinha mais para frente do box em outras jogadas, ele trocava com Terrell Edmonds. Então você tem um cara desse, você pode deixar Minkah solto para fazer o que você quiser, pô. Vai ter uma jogada que você já tá visualizando que a bola vai vir. Michael Thomas não vai jogar o próximo jogo do Saints, ele tá na injury reserve, mas eu vou dar um exemplo. Você tá com toda a pinta de que vai vir mais uma slant do Michael Thomas. O que você faz? Põe Damontae Kazee um pouco mais atrás, deixa Minkah solto e diz, bicho, essa região aqui onde a gente tomaria o slant é tua. Se por um acaso a bola ainda assim passar, é teu, pode pegar. E ele costuma pegar, né? É um cara que é muito bom no tackle, é muito bom pra interceptação, ele tem um senso de ir atrás da bola fantástico, a bola sobra pra ele. A gente viu na primeira temporada dele no Steelers com muita facilidade, então dá ajuda pra isso acontecer. É sempre benéfico. E aí vamos para esse jogo contra o Saints. Semana 10 da NFL, o Steelers vai receber o New Orleans Saints no Acrisure Stadium. Já está cotado como underdog, novamente mesmo estando em casa, mas por 2,5 pontos. Eu não sei nem a campanha do Saints, para ser sincero. Eu acho que, se não me engano, é a mesma que a nossa, tá, Danilo? Vamos descobrir. 3-6. O Saints tem uma vitória a mais nisso daí e ainda não foi para sua bye week. Eles ganharam do Raiders 24-0, ganharam do Seahawks 39-32 e ganharam do Atlanta Falcons 27-26. Só esse jogo contra o Falcons foi fora de casa, mas jogo de divisão, coisas acontecem em jogo de divisão. O quarterback deles não é Jameis Winston, tá machucado, é o nosso querido Andy Dalton. Já vimos tantas e tantas vezes e não é de Dalton prime time, o que é feliz para ele, né? Red Rifle. O Andy Dalton, na carreira, 3 vitórias e 13 derrotas contra os Steelers. Os Steelers. Dalton pegou os dois lados pro Bengals, né? Ele pegou uma época desgraçada, assim, e aí Marvin Lewis reconstruiu aquele time, ele pegou uma época que pro Bengals era muito boa. Mas o Steelers sabia como desestabilizar aquele time. Confesso, foi desde que o Steelers quebrou o Carson Palmer? Foi desde que o Steelers quebrou o Carson Palmer. Eles tentaram igualar essa rivalidade na parte física mesmo, na brutalidade? Sim, eles tentaram. A era Pac-Man Jones e Burfict. Vontaze Burfict não nos deixa mentir. Mas fizeram grandes confrontos, mas regra geral é o Steelers quem sai vitorioso contra o Bengals naquela época. O Dalton pegou um finalzinho de defesa, né, ali do Dick LeBeau, que era muito boa, e depois a transição que o Steelers fez de ataque para os Killer Bees, né? Então
se por um lado talvez ele até teve um pouco mais de facilidade, né, jogando contra a defesa dos Steelers, os Steelers tinham um ataque que a defesa do Bengals não conseguia segurar, né, então foi um rapaz aí que a gente não deu trégua em momento algum para ele. E sinceramente, né, o Andy Dalton tá fazendo o trabalho que ele tá fazendo no Saints, só cuidando da bola, né, é um time que eu sinto que o Saints tá, embora os status defensivos do Saints não sejam impressionantes, é um time que eu acho que eles têm muito mais confiança na parte defensiva, né? Tem o Tyrann Mathieu, você tem também o Marshall Latimore, então você tem alguns nomes muito bons, o próprio Cameron Jordan, então você vê que as estrelas do Saints, né, elas ainda estão bem mais postadas no lado da defesa. No ataque você perdeu o Drew Brees por aposentadoria, o próprio como chama o tackle que foi para Miami? O Armstead, Terron Armstead, que era um baita tackle dentro da NFL. Então assim, ainda tem o Alvin Kamara, que é um cara que você tem que tomar bastante cuidado, mas você vê que a maioria das estrelas, né, do Saints estão mais do lado defensivo da bola. Então isso também talvez ajude um pouco a gente, né? Até no sentido da OL deles não tá tão sólida e o TJ Watt voltando, acho que é uma combinação boa. Isso, ainda pelo lado dos Saints, o Jarvis Landry não treinou, teve participação limitada, desculpa, nessa semana. O nosso glorioso Michael Thomas, como eu disse, não vai para o jogo. Limitados também Ryan Ramczyk, Marcus Davenport e Cameron Jordan, mas esse foi para descansar mesmo. Do mesmo jeito que a gente descansa o Cam Hayward, eles descansam o Cam Jordan. Marshall Latimore não participou de treino. Mark Ingram não participou e eu acho que ele não joga. O Eric McCoy, center, também não participou. Andrew Speed, guard, não participou. Pete Warner, linebacker. E o Marcus Mays, safety. Meu Deus! Participaram do treino de quinta. Muita gente. Olha, tem um pessoal aí de OL, tipo o Ramczyk, por exemplo, que eu acho que é um baita jogador que, se não jogar, nossa, vai ajudar muito a pressão, nem a pressão lateral, né, dos outside linebackers, mas a pressão central mesmo ali, do Cameron Hayward, do Ogunjobi. Se a gente pegar o Andy Dalton com essa OL fragilizada, pô, defesa. E outra coisa, né, Danilo, você leu o Injury Report, os caras, quem que vai receber a bola para eles? Só o cara que eles draftaram esse ano, porque o Michael Thomas tá fora. O Jarvis Landry também... então, tem isso também, né? Tudo bem que o Alvin Kamara recebe bem a bola, mas não é a principal função dele, pô. Ele é o running back do time. Então, interessante. O Mark Ingram tá fora também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque, assim, o Kamara, a gente sabe que é um running back muito mais de espaço aberto, né? De ser um speedster, né? O Mark Ingram é aquele jogador, já tá velho, mas a gente sabe, pô, é uma 3ª-para-1. Você sabe que o cara vai converter, pô. Ele tem um frame físico, ele tem uma força ainda para conseguir fazer esse tipo de jogada. Então, é bom a gente ficar de olho nisso também, que é uma mudança bem importante aí, né, na questão do ataque do Saints, dessas conversões mais curtas, ver como é que eles vão acabar trabalhando. Quem vinha fazendo jogadas como recebedor para o Saints, além do Chris Olave, o wide receiver de primeira rodada deles, Marquez Callaway e Tre'Quan Smith e Rashid Shaheed, esse um wide receiver de mais velocidade. Também facilita, aumenta até a obrigação da defesa. Quando você Exato, tão desfalcado. Você tem uma OL baleada e você tem um corpo de recebedores que também tá baleado, pô, você tá facilitando não só para a linha defensiva, mas para a secundária também, né? Então, assim, a gente espera que o Steelers consiga, né, se aproveitar e muito disso. É isso, 2 dos wide receivers deles são retornadores, inclusive, que mostram o perfil, né? O Marquez Callaway e o Rashid Shaheed. É uma arma que foi mencionada durante a semana, durante as entrevistas, foi, claro, o Taysom Hill, que ele faz tudo. O Saints continua colocando ele ali under center, ou em shotgun, na verdade, e é uma jogada em que você não tem como prever o que vai acontecer. Porque se o Taysom Hill vem para correr com a bola, ele tem força física suficiente para correr. Se ele vai fazer um passe, ele consegue acertar alguns passes, até alguns passes profundos. Passe simples, eu acho que ele consegue fazer. Teve até uma época que o ex-técnico deles, né, o Sean Payton, ele tentou transformar Taysom Hill num quarterback em tempo integral. Exatamente. E ele deu entrevista falando que ele tinha plena
plena convicção que o Taysom Hill tinha o skill set necessário e tudo o que precisava para ser um quarterback de franquia. Eu lembro até hoje quando falaram isso, eu acho que ele tá exagerando. Eu gosto do Taysom Hill? Gosto. Acho que é um jogador que é legal todo time ter, assim, né, um canivete suíço desse estilo no ataque. A gente tem o nosso, que é o Connor Hayward, por exemplo. Mas o Taysom Hill, ele faz uma outra função, né? Ele faz uma função ali que ele pode ser o running back, ele pode ser o quarterback, e ele pode ser até um recebedor, dependendo de algum pacote que eles forem acabar fazendo, uma trick play, alguma coisa do gênero, um flip flicker, por exemplo. Mas a gente sabe que tem que tomar cuidado com ele. Eu acho, inclusive, nessas descidas de jardas mais curtas, sem o Mark Ingram, é bem provável que eles vão utilizar o Taysom Hill para fazer esse trabalho, né? Porque você tem a preocupação, com o Andy Dalton você não tem a preocupação do Andy Dalton correr, só que com o Kamara e com o Taysom Hill, aí você já tem que ficar um pouquinho mais esperto, porque talvez o Taysom Hill não corra, mas aí o Kamara pode dar a volta ali pelo campo e na sideline ali fazer a conversão, né? Então, ficar de olho no Taysom Hill também. Perfeitamente. E para completar tanto o ponto sobre o retorno do TJ Watt quanto o ponto da OL desfalcada do Saints, a estatística é aterradora, assim, aterrorizante. Semana 1 que os Steelers enfrentou o Bengals, foram 7 sacks reduzidos para a CDL. Da semana 2 até a semana 8, sem TJ Watt, os Steelers produziu 8 sacks em 7 jogos. O Steelers era o time número 1 em sacks na liga na semana 1. O Steelers é o time número 32 em sacks na liga sem TJ Watt. Ele literalmente saiu do primeiro para o último. Então, você avalia o tamanho. Se você pegar a média e projetar para até o final da temporada, o Steelers iria para 31,8 sacks. O Steelers costuma fazer uma sequência aí grandinha, que deve ser quebrada agora, de mais de 50 sacks por ano. Exato. Então, Está com uma média altíssima. A diferença. Tem os totais aqui de 2017 para cá, quando o Watts entrou na liga. 2017, 56, 2018, 52, 2019, 54, 2020, 56, 2021, 55. Se a média for para 31,8, é bem pesado. A gente espera que vocês estejam ouvindo esse programa, TJ Watt já tenha sido reativado. Os Steelers têm, Deus do céu, a penúltima na ordem da liga quantidade de jardas médias por passe completo, que é 9,2 só. O ataque dos Steelers precisa ligar o motor de novo. A gente saiu de uma coisa negativa, que era Mitch Trubisky, não tinha ataque. Pra gente ter um ataque mais em situação ruim. Exato. Tem um ataque, pelo menos, numa situação média pra próxima. Se você tira Chase Claypool, abre oportunidade para um monte de gente. Mas se você considerar abrir oportunidade para Deontay Johnson, para George Pickens, para Pat Freiermuth, massa. Então, no lado legal da história. Uhum. Quando você começa a ver que vai ter mais jogadas com Zach Gentry, Connor Hayward, com Steven Sims, até Gunnar Olszewski e Miles Boykin, é de se esperar que eles tenham cada um pouquinho a mais de oportunidade, vai pesando. É um monte de jogador sem experiência. Você fala, mas Steven Sims e Miles Boykin estão na liga há uns 4, 5 anos. Mas tem um motivo pelo qual o time deles aproveitou eles no ataque, transformou eles em jogadores de special teams permanentemente. Exatamente. Então, assim, é aquilo, né? Você tem uma subtração no ataque, você, em vez de nomear um sucessor direto, você faz isso, né? Você divide a quantidade de snaps que aquele jogador vai ter entre outros jogadores, né? Já foi até mencionado, acho que foi o Tomlin que falou que a participação do Pat Freiermuth, ele vai ser o principal beneficiado, né? Vamos dizer, por essa saída do Claypool, né? Ele é um cara que vai acabar recebendo mais snap. O Zach Gentry é um cara que eu gosto, acho que esse aí pelas situações curtas de passe, né? Ele não é um tight end rápido, ele é um tight end que tem ali um frame bom, então para agarrar a bola, conseguir algumas jardinhas ali depois da recepção é bom. Mas ainda assim, né, Danilo, a gente sabe que esse ataque, pelo amor de Deus, não corre, não passa. A tendência, assim, o que a gente espera é que o TJ Watt, com todo o efeito que ele gera na linha defensiva, na própria secundária, contra um Saints que está baleado e que jogou na segunda-feira, então, assim, a gente espera que o Pickett ele tenha um cenário onde ele não está 2 touchdowns atrás e ele não precisa ter ali, né, uma questão de, meu Deus do céu, eu preciso converter tudo aqui para a gente voltar no jogo, porque é complicado, cara. O Pickett, ele sempre foi botado em situações assim, quando você vê os dropbacks dele, né, para fazer passe, é sempre
o time tá 2 TDs atrás. Então, assim, a defesa dos caras já tá num modo de prevenção de assim, beleza, você vai acertar um passe de 5, 6 jardas, mas se você tentar fazer uma long play, a gente já tá com os safeties aqui atrás, você não vai fazer nada. Tá todo mundo marcado e bem marcado por sinal, entendeu? Então você começa a complicar muito a tua situação, porque você está basicamente jogando para, você deixando o teu adversário decidir se você vai ter avanços ou não. E é óbvio que eles não vão permitir que você tenha avanços nesse caso. Fica muito, muito difícil, e aí eu recomendo que vocês ouçam o nosso episódio passado, que a gente começou com o Dave Bryan, do Steelers Depot, porque tem muitos, a gente vai um pouco mais a fundo nessa história do que os adversários estão fazendo, né? E acho que falando um pouco mais de ataque, quando a gente fala de ter um plano de ataque, talvez nesse jogo um pouco mais conservador, porque a gente espera que a defesa consiga segurar bem o rojão, isso passa também pelo jogo terrestre e ter aí uma melhora, né? Então a gente vê o Najee Harris, a gente vê o Warren também, os dois produzindo mais do que eles produziram essa temporada. Por eu acho que o Warren tá fazendo uma temporada interessante, que pode até mudar muito a situação dos Steelers pro ano que vem, mas o Najee Harris já falou, ele citou que ele tá devendo, de fato, né? Ele não tá conseguindo gerar a mesma produção que ele teve no ano passado, e vamos ver, né? Eu acho que quando você fala de ter um jogo mais conservador, você tem que fazer ali o ataque terrestre funcionar para tirar essa pressão do quarterback, e aí passa por Matt Canada, e é um assunto assim que até não gosto de mencionar o nome dessa pessoa. Hoje ele deu assim uma entrevista pro site do Steelers que eu fiquei assim, cara, eu fiquei impressionado, assim, é um rapaz inteligentíssimo, que quando perguntaram sobre a produção do Najee Harris, ele falou, realmente, o Najee Harris não está produzindo, vários outros jogadores não estão produzindo, vários jogadores de ataque não estão produzindo como a gente esperava, e aí você para e pensa, mas de quem será que é a culpa? Pô, ninguém está produzindo nada, o que está acontecendo? O cara se auto-incrimina na entrevista, basicamente ele falando, então, gente, ninguém do ataque está jogando, se pá, eu tô fazendo um trabalho horroroso no Steelers. É isso. Muito. Mesma coisa fez o Terry Austin essa semana, que foi perguntado sobre ele, como é a expectativa de vocês quando o TJ Watt volta? Ele disse, óbvio que é muito bom um jogador desse calibre e tal. A gente não tem conseguido gerar pressão suficiente sem ele, ter ele de volta é realmente uma vantagem. Por que será que vocês não conseguiram gerar tanta pressão, cara? De quem é a culpa nessa história? Você fez tanta coisa diferente e nada funcionou. Então, assim, você tentou de tudo. Você viu que com o grupo que você tem não tá rolando. E você manteve esse grupo, então, irmão. Eu sei que essa conversa que eu tô jogando agora é para daqui muitos meses, mas assim, é umas entrevistas dessas que você dá vontade de falar, mano, perde tudo, drafta o Will Anderson, porque aí pelo menos não vai ter desculpa. Você vai ter um cara ali que, se o TJ Watt machucar, você vai colocar ele para jogar e ele vai produzir alguma coisa. Porque, pelo amor de Deus, cara, quem que não pensou no... O nosso deft, assim, é um negócio que eu fico... Nossa, a presunção é assim, não, o TJ Watt vai jogar todos os snaps, tudo vai funcionar, ele nunca vai machucar, porque jogadores da NFL não machucam, imagina, isso nunca aconteceu na história da liga, e arco-íris vão surgir na nossa primária. E não é assim que funciona, entendeu? Então, é um problema que o Steelers mesmo construiu na hora de não fazer contrato para ter aí um terceiro, né, outside linebacker, que a gente não tá pedindo a 10ª maravilha do mundo, mas um cara que não seja um inepto, como é o caso do Malik Reed. A gente teve um esboço disso com o Mark Ingram até a gente deixar ele embora, parabéns. Melvin Ingram, desculpa, ó. Mark é o running back do Saints. A gente teve isso com o Melvin Ingram, que inclusive tá fazendo uma boa temporada pelo Dolphins, mas aí, né, ele era como é que era? O famoso, Tony adora chamar de... Ele era o refém, né, do Pittsburgh Steelers, e aí eles liberaram o refém pro Chiefs. Nossa, que coisa linda. We want hostages, not volunteers. Mas adorei o voluntário Malik Reed, viu, Tony? Parabéns, velho. O cara realmente sabe do riscado. É por isso, Diego, que a gente falou aqui de
Najee Harris e o time não conseguindo executar corridas. A gente falou do time que não executa pressões, né? Saiu a estatística, a Brooke Pryor, da ESPN, levantou com o Pro Football Network. E das pessoas que fizeram mock draft para os Steelers, que eles têm a ferramenta de mock draft lá e já tá funcionando, 69% selecionam ou uma linha ofensiva ou uma linha defensiva na primeira rodada. Por que será, né? Por que será? Que isso está acontecendo? Mas enfim, Porque esse é o... dependente de um cara. O time inteiro é dependente, até o quarterback é dependente do nosso outside linebacker, porque ele vai amenizar o ataque dos caras, vai marcar menos ponto, consequentemente nosso quarterback vai ter menos pressão. Cara, as costas do TJ Watt deve doer pra caramba, viu? Carregar um time, esse bando de jogador nas costas é Nesse uma franquia nível é inteira, uma difícil. cidade inteira. Não, é uma cidade inteira, pô. Não é nem costa de ferro, é costa de adamantium lá, que é a garra do Wolverine pra aguentar isso. Pelo amor de Deus, a dependência que esse time criou dele é fora do normal. Mas tá certo, só falando do que rolou aí da Brooke Pryor, o Steelers precisa... Eu não acho que é linha ofensiva, não, cara. Eu acho que linha ofensiva você pode buscar alguma coisa na Free Agents, porque eu tenho medo da gente errar em OL, sabe? Porque errar em OL na primeira rodada é uma coisa, acho que bem mais propensa a acontecer do que você errar em linha defensiva. Tô tirando a estatística do além, Danilo, mas eu vejo, pelo menos na liga, que quando você tá numa posição ali de top 10 e você pega um edge rusher, normalmente você tem um sucesso bem grande com ele, assim, sabe? Ou um sucesso médio que pro Steelers já vai ser ótimo tendo um terceiro cara na rotação. Ou até ali na parte interior da linha ofensiva. Bom, pra gente ir fechando aqui, a coletiva de Mike Tomlin na terça-feira, ele precisou falar sobre 14 jogadores. Normalmente esse número é 5, 6. Mas também porque a galera foi perguntando, né? Então, tentando resumir aqui as situações. TJ Watt e Damontae Kazee, sobre quando eles voltam e qual o papel deles. É lógico que Tomlin foi no... Vocês já viram o que esses caras sabem fazer. TJ Watt não é magia... Eles vão voltar quando eles puderem voltar. Deve ser sido o que ele falou. Estamos aguardando ansiosamente pelo retorno deles, não deu prazo nenhum. TJ Watt não é um ser místico, mas ele atua em campo como se fosse. E Damontae Kazee, é bom ter um cara experiente, que a gente pode fazer coisas diferentes, a especialização da liga, os pacotes diferentes de ataque que eles estão fazendo, deixa a gente ter variabilidade na defesa também. Pat Freiermuth foi citado como um dos caras que pode se beneficiar com mais espaço com a saída de Chase Claypool. Kenny Pickett, mais no sentido de... Vou só dar uma pausa nisso. Assim, o Pat Freiermuth realmente pode ser beneficiado, mas Matt Canada tem um negócio chamado meio do campo, que normalmente é onde o tight end fica. Se você puder, por gentileza, fazer o Pat Freiermuth habitar aquela parte e os passes, eles podem ser mandados naquela direção. Se você conseguir fazer isso, eu sei que é difícil ainda, compra o Madden lá na GameStop em Pittsburgh, vê ali como é que funciona, mas tem um negócio chamado passe, joga o passe no meio ali, pro Tyrande, funciona, tá? Não sei se ele reparou, assim, que o quarterback que ele tem pra jogar não é o Kyler Murray de 1,80 m, pô. Kenny Pickett tem um pouquinho mais de altura do que isso, ele consegue ver por cima da linha ofensiva, por cima da trincheira. E jogar a bola de uma maneira que não façam, né, a deflexão do passe com algum cara da linha defensiva. Então, você pode aproveitar disso também, viu, amiguinho? Jalen Warren e Najee Harris foram mencionados em conjunto. Claro que a pergunta foi sobre, Jalen Warren não tá sendo melhor para você, ele pode ser o seu titular em algumas semanas daqui para frente? E a resposta, como é de se imaginar, foi: Jalen Warren fez boas coisas pra gente. Vamos continuar esperando que ele faça boas coisas pra gente quando a gente chamar o número dele. Najee, ele continua jogando e temos total confiança de que ele vai ter bons momentos nessa temporada. É um pique de primeira rodada, né? Ele não vai querer tostar o cara nem no quarto ano do Najee Harris, mesmo que o Jalen Warren esteja produzindo muito mais. A gente sabe que a cara do Steelers é proteger ao máximo a lógica de que não, a gente acertou no draft. É isso. Pois é. Outro jogador de primeira rodada, mas não do Steelers, mas que era para ter sido William Jackson, terceiro, assunto da coletiva. E se perguntado sobre o que é que espera, diz: é um veterano, sempre que você tem um veterano como esse, faz bem para você, é um recurso,
É o cara been there, done that. Ele já teve lá, ele já executou, participou de times profissionais da NFL. Então a gente sabe o que é que a gente estava esperando. O Kazi, a gente já desde o começo da pré-temporada, a gente sabe o que é dele. Então vamos esperar que todos eles se entrosem com a equipe e consigam dar bons desempenhos. Larry Ogunjobi e Malik Reed foi mais um ponto, no sentido de que para o time melhorar o seu sistema de pressão, a sua defesa, não é só o retorno de TJ Watt, esses caras precisam dar um passinho à frente também. Mas também não são jogadores que chegaram ontem na liga. Então, conseguir esse entendimento do que a comissão técnica está querendo para o jogo vai melhorar bastante. Connor Hayward também foi citado como um cara que pode se beneficiar com mais espaço de Chase Claypool, né? Que o time já viu algumas formações com mais de um tight end em campo, mas tem mais coisas diferentes para fazer. More meat on that bone. Ele é o canivete suíço nosso de ataque, então a gente tem muita coisa ainda para testar com ele. Mason Cole e Deontay Johnson foram mencionados juntos numa questão de liderança, por lideranças vocais, liderança por exemplo e tal. Especificamente sobre o Mason Cole, ele foi chamado de Steady Eddie, é o jogador funcionário padrão, cara. É provavelmente a melhor tradução. É o cara que tá sempre ali, é sempre marca a presença dele, tá sempre se comunicando. Mas de novo, a presença veterana que faz a diferença positiva para você. Exato, e é um cara que, assim, se você quer uma palavra para descrever o Mason Cole, é regular. Ele é um center regular e eu acho, assim, comparado com o inominável que jogou de center no ano passado, tá ótimo. O Mason Cole tá fazendo temporada boa, James Daniels também. A gente vem falando que é uma OL barata e que tá produzindo acima do valor investido nela. Então, aqui... Só queria voltar, Danilo, só assim, o Ian Jackson, um cara que eu acho, assim, é bem importante que o Steelers trouxe ele. E eu gostei da movimentação, porque foi uma movimentação extremamente barata e que depois, ano que vem, se a gente pode dar o pé na bunda dele e pronto. Mas, principalmente, assim, ele não estava rendendo porque no Commanders eles estavam jogando em zona e ele é um cornerback mais jogado de homem a homem. E qual o problema que a gente estava tendo? Era que a gente estava colocando o Akello Witherspoon nesse homem a homem contra alguns recebedores e ele não estava conseguindo fazer o trabalho dele. Então, assim, a gente espera que o William Jackson volte a ter, né, as performances que ele teve, que eu lembro que ele teve uma passagem muito interessante pelo Cincinnati Bengals. Então, se ele conseguir, né, voltar para esse esquema de homem a homem, eu acho que vai acabar beneficiando bastante, não só a carreira dele, mas como o Steelers também, quem sabe a gente não acabou aí fazendo uma troca muito boa. Ainda nas entrevistas, Arthur Maulet, que já teve no Saints no passado, perguntou se ele teria algum conhecimento interno, e também cagou em cima da cabeça do repórter, basicamente. Ele tem alguns capacetes lá no porão, ele já passou por alguns times e é uma presença veterana que traz a minha coisa pra gente. O cara pergunta como se o Maulet fosse, sei lá, o Green Dot da defesa do Saints, pô. Ele era um cara ali que fazia parte de uns pacotes, é isso, pô. E por último, Steven Sims foi mencionado num contexto de se ele também seria um beneficiário da saída de Chase Claypool, porque a imprensa em bye week tem pauta limitada, né? Ele fez umas boas jogadas aí, deu uma oportunidade quando teve a oportunidade, tá sendo elétrico com a bola nas mãos, então vamos continuar dando mais oportunidade para ele e esperamos que isso continue trazendo retornos positivos. Foi essa, basicamente, a coletiva de Mike Tomlin. O Sims, para mim, vai ser um jogador com uma participação um pouco mais limitada. Eu não acho que ele vai ter tanta aparição assim por conta da troca que a gente fez do Chase Claypool. Eu gosto dele no Special Teams, sou muito mais ele que o Gandry Olszewski, por sinal, mostrou muito mais trabalho, mas não é aquele recebedor que você vai falar, meu Deus do céu, vou soltar uma bomba aqui na sideline e ele vai fazer uma acrobacia para pegar, sabe? Não é esse cara, mas ele é muito bom numa coisa, Danilo, que a gente gosta demais nesse ataque, que é o quê? Jet Sweep. É um cara rápido, tá? Jet Sweep, que ele não precisa se concentrar, pegar a bola, é só ele catar a bola da mão do quarterback e fazer a curva e passar, tá ótimo. Que é basicamente um movimento de retorno, né? Se você retorna punch, tecnicamente você vai fazer jet sweep. E é uma jogada que todo santo drive do Steelers tem que ter. É obrigação. Bingo, né? Será que a Denise tá pagando do ataque do Matt Canada. Só que o jet sweep é o primeiro que você vai marcar, cara. Com primeira campanha já vai ter um, pô. Relaxa. O último ponto pra gente ir fechando aqui, Diego. Você sabe que os irmãos Kelce têm um podcast, né? Que chama New Heights. O Travis Kelce do Chiefs e o Jason Kelce, center do Philadelphia Eagles. Nessa semana, o convidado deles foi Jalen Hurts,
quarterback do Eagles. Opa. E ele foi falar sobre, você enfrentou os Steelers e tal. Ele disse, olha, no meu dia do draft, o draft dele foi 2020. Foi o ano que o Steelers selecionou o Chase Claypool, a escolha 40 e pouquinho. O Steelers só tinha... A primeira escolha do Steelers era a segunda rodada, porque a primeira rodada tinha ido para Miami na troca do Minka. Então, ele disse que pelo papo que ele teve, as entrevistas no processo pré-draft, ele tinha uma expectativa de vir para os Steelers. E quando chegou a ligação e ele viu o código de área, Pensilvânia, é o Steelers que tá me ligando. Quando ele atendeu, era o Howie Roseman pelo Philadelphia Eagles. Eu até lembro que as conversas estavam tão quentes que, assim, o último mock draft que o Mel Kiper soltou, que foi até num programa, né, na ESPN, era o Jalen Hurts pra gente, porque, assim, se a gente pegar o contexto, né, o Steelers estava... A gente não sabia como o Ben iria voltar, e tinha um jogador ali na segunda rodada de quarterback que, assim, tinha seus atributos, né, e, como você falou, né, provavelmente o Mel Kiper tinha essa informação de que a comissão técnica de Pittsburgh se interessou por ele, mas acho que chegou no momento e eles tiveram outra decisão no sentido, vamos melhorar o ataque, ajudar o Big Ben e tudo mais, que é uma coisa que a gente viu acontecendo até o último ano do Ben na liga, deles draftando, por exemplo, o Pat Freiermuth na segunda rodada, para quê? Para ajudar o Ben a ter mais uma arma ali para ele poder utilizar. Mas não vou elaborar muito nisso. Ricardo já falou bastante sobre isso aqui no programa, que assim, eu tenho certeza de que Kevin Colbert queria já ter se livrado de Ben Roethlisberger. Com certeza. E o Ben, inclusive, eu acho que na cabeça dele, pelo que você vê nas entrevistas, ele queria jogar esse ano. Se você perguntasse para ele, Ben, você quer jogar esse ano pelo Steelers? Ele ia falar, sim, eu quero. Mas você tá sem braço, tudo machucado, não se move. Não, eu quero jogar. Porque o que ele deu a entender na entrevista dele não me querem mais aqui, não é eu não quero mais jogar e quero me aposentar. Então, assim, tem isso, sabe? Eu acho que desse finalzinho rolou muito esse atrito do Ben com o Colbert, acho que até por isso que a maneira como ele emite as opiniões sobre o próprio Kenny Pickett, eu acho que a maneira como ele fala e tudo mais, eu ainda sinto que tem uma pegadinha de ressentimento, sabe? Que talvez ele não fala tão mal, ou ele não fala tão bem, porque ele se sente prejudicado ainda nessa história, sabe? A minha impressão é de que eles draftaram o Mason Rudolph em 2018, já sabia que Ben não teria contrato, acho que o contrato dele expirava em 2018. Expirava em 2018, ao final da aí temporada 2018. Aí ele bateu ele liderou a liga em jardas, e aí o pessoal falou, putz, vai ter que renovar, né? Porque na queda de braço ele ganhou. Exato. Essa era a parada do Ben, né? Ele tinha uma queda de braço interna no Steelers muito forte, né? Ele tinha muito... O Rooney gostava muito dele, então isso acabava, né, fortalecendo. Até porque foi o Dan Rooney que basicamente draftou o Big Ben, né? Então ele sempre ganhava essas quedas de braço. Eu acho até que falo... Arthur Davis. Então, eu até falo, né, que o Ben é um cara, assim, que é perigoso e é vantajoso você ter ele, quando o pessoal perguntou se ele queria ser coordenador ofensivo do Steelers. É bom no sentido que, assim, você tem um cara dentro da comissão técnica que tem poder na organização suficiente para dar queda de braço nos caras que são completamente incontestáveis dentro da staff do Steelers. Por outro lado, é um cara que tem muito poder e se ele fizer coisas erradas, vai ser muito difícil você tirar ele de lá. É isso. Para confirmar, ele foi presidente... Dan Rooney foi presidente do Steelers até 2002. Então, 2004 já era o Arthur Rooney II. Ele continuou como dono, mas o presidente de operações do Steelers mesmo... Mas pelo que eu sei, a ideia do draft em 2004, assim, o Bill Cowher queria o Dan Rooney foi o cara que falou, não, você vai pegar o Big Ben. O Cowher mesmo, que era o técnico, queria outra pessoa. Exato. Então, o plano inicial era o Mason Rudolph. Aí veio 2019 e o time foi pro cacete quando o Ben se machucou. Aí 2020 eles já tinham perdido e eu tenho certeza que o plano era trazer um quarterback. Eles investigaram ali a história com o Jalen Hurts pra, você é o cara que tá disponível na segunda rodada, pode ser você que eu vá buscar. Porque em 2019 eles tiraram a dúvida do quê? Que o Mason Rudolph não era a resposta. Então, mesmo 2020, ainda sendo um cara muito jovem. Exato, mas aí 2020 eles já pensaram assim, tem um cara aqui, passou por Alabama, fez uma temporada, eu lembro que os números dele
ele em Oklahoma, né, que foi a última faculdade que ele fez parte, eram muito bons. Então, assim, para uma segunda rodada, pensando ali em valor, era uma pick não muito arriscada para os Steelers, né, o Jalen Hurts. Mas no final das contas, né, o bração de ferro ali do Ben ganhou e ele ganhou um recebedor a mais. Isso, e aí veio o Chase Claypool. Enfim. Que agora virou uma escolha de segunda rodada de novo, então, assim, do pó veio, ao pó retornarás, é isso. É isso. Com essa belíssima frase, a gente vai fechando. Você quer deixar suas considerações finais, Diego? Steelers e Saints nesse domingo? Por favor, ganhem. É isso. É isso. Esse é exatamente o tipo do jogo que você tem que dar teu jeito de ganhar, bicho. Ou pelo menos, não perde morto. Assim, luta no jogo. Tá? Tem uma disputa no jogo, já vai trazer algum espírito bom para os Steelers, mas precisa ganhar. E a prova de que o time tá terrível é que o Steelers perdeu o seu prime time. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Teria um Monday Night Football na semana 11 contra o Indianapolis Colts e... merecido, porque, assim, o mínimo de pessoas do mundo deveria ser obrigado a ver o ataque de Matt Canada. Na verdade, desculpa, era o Sunday Night Football da semana 12 que o Steelers perdeu contra o Cincinnati Bengals. Esse passou para o segundo horário da tarde. Vai Na ser semana 11, agora. o Steelers ainda está em prime time contra o Indianapolis Colts, que já demitiu técnico, já demitiu coordenador, o quarterback já foi pro banco, irmão. Mas um show de horror essa semana, vamos fechando. Steelers e Saints, domingo 3 da tarde, horário de Brasília, acabou o horário de verão nos Estados Unidos, certinho na nossa bye week, teve essa troca aí, então todos os jogos começam 1 hora mais tarde aqui para o Brasil. Não tem transmissão da ESPN, graças a Deus, porque ninguém merece ver esse jogo na TV nacional, somente com NFL Game Pass, por exemplo, eu descobri recentemente, se você tem saldo na Bet365, você tem acesso a ver os jogos. Tem algumas casas de aposta que disponibilizam lá o streaming para você assistir. Então, se você assim tiver, tá lá e é um método oficial para você ver o jogo. Ou, enfim, dá teus pulos aí. Se você quiser realmente assistir essa partida. Nos Estados Unidos, a transmissão da Fox. E é uma equipe que eu nunca ouvi falar na minha vida. Assim, eu assisto muito futebol americano. Eu assisti muito futebol americano, muita gente transmitindo, mas Adam Amin, Mark Scheffler e Christina Pink já, mas os outros caras eu nunca vi na minha vida. Assim, convenhamos, não um jogo que você queira transmitir para muitas pessoas, né? Você tem que transmitir esse jogo, mas você não quer transmitir ele para tantas pessoas. Então, assim, é aquela oportunidade assim que todo narrador que tá querendo fazer seu nome, né? Talvez ali transitar do college para NFL, comentarista também, então é a oportunidade dele, né? Vai pegar um jogo horrível? Vai, mas aí faz seu serviço, campeão. Basicamente, nos Estados Unidos, só quem mora em Pittsburgh e quem mora em Nova Orleans vai ter esse jogo. O mapa tá terrível. Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Quanto menos estados verem o ataque do Matt Canada, acho que melhor. Até descobrir qual é. Tem um jogo que vai pro país inteiro. Jacksonville, Kansas City. Justo, né? Então, é isso que é a equipe do Jim Nantz e do Tony Romo. Com isso a gente vai fechando. Domingo, 3 da tarde, teremos Steelers contra os Saints no Acrisure Stadium em Pittsburgh. E assim que terminar o jogo, se liga, twitch.tv/BlackYellowBR, que a gente vai estar lá comentando as nossas primeiras impressões. Então, até lá. Grande abraço. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers. Here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.